Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar do Festival do Rio, tá? Vamos continuar a falar dos filmes, ele tá já chegando na sua reta final, vai rolar uma repescagem aí ainda na segunda e na terça que vem. Estamos no sábado, dia 14 de outubro, tá? De 2023, para vocês terem uma ideia do tempo, da época, né? Da faixa temporal onde eu fiz esse texto aqui, esse vídeo aqui, tá? Mas o que eu quero falar hoje aqui com vocês? Eu quero falar de um documentário, tá, gente? Um documentário brasileiro intitulado Rio da Dúvida, tá? E esse documentário ele trata de um assunto muito especial, que é a expedição, né, do Marechal Rondon, junto com Theodore Roosevelt, tá, que já tinha sido presidente dos Estados Unidos, né? Ele é pai do Franklin Delano Roosevelt, né? Pai e filho, né? Foram presidentes, né, dos Estados Unidos. O Franklin Delano Roosevelt enfrentou a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, né? E o Theodore Roosevelt ele vivenciou mais ou menos a presidência dos Estados Unidos, mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Você tinha americanos querendo fazer uma expedição à Amazônia para encontrar o máximo possível de espécies animais e vegetais para levar para o museu de história natural deles, né? E aí chamaram o Cândido Rondon, que era um cara que já tinha experiência nessas expedições, né? E o Cândido Rondon só falou que não ia ficar como guia turístico, né, de estrangeiro, e que ele só iria numa expedição dessa se fosse uma expedição com finalidade científica. Aí lá foi o Cândido Rondon, aí isso foi aceito, né? E lá foi o Cândido Rondon com o Theodore Roosevelt, né, Amazônia dentro, tá? Eles encontraram um rio que não era que não era mapeado, e esse rio, né, que ficou sendo chamado de Rio Roosevelt, né, no caso, em homenagem a Theodore Roosevelt, né? Mas o nome inicial dele tinha sido Rio da Dúvida, porque era um rio que ninguém conhecia, né? E ao longo desse rio, né, que consta na expedição, né, o Rondon e o Roosevelt, né, na expedição, eles tiveram contatos com várias tribos indígenas, né? E aí o documentário, o que ele se propôs a fazer? O documentário ele se propôs a refazer essa viagem do Rondon e do Roosevelt, né, para ver como está a situação dessas tribos hoje em dia, né? E aí o documentário, né, ele vai indo nessa vibe. O grande problema para mim, né, isso é uma opinião para lá de pessoal, tá, gente? É que eu quando vejo um documentário, eu gosto que o documentário ele seja o mais didático possível, que ele esmiúce o assunto o máximo possível. Como é que a gente pode dizer que isso é feito? Você vai ter uma narração do documentário, tá? Você vai ter uma narração do documentário explicando tudo que você vai ter no contexto do documentário, e você vai ter uma montagem muito bem feita que vai alternar depoimentos de pessoas, vai alternar imagens de arquivo para ilustrar aquela narração. Uma coisa bem didática, bem clássica, bem tradicional. Eu gosto desses documentários mais tradicionais, vamos dizer assim, se é que eu posso usar essa palavra aqui, tá? Eu não sou especialista em cinema para dar essa nomenclatura, né? Mas eu gosto mais desse estilo de documentário, onde você tem uma narração, tá? E o que sustenta a narração é uma boa montagem, uma boa edição de imagens, né? Seja imagens de arquivo, seja imagens de entrevistas, né? De pessoas que podem dar informações adicionais. Beleza, tudo isso existe, menos a narração, menos a narração. O documentário ele vai colocando as imagens, vai colocando os depoimentos, entendeu? E aí o que acontece? O próprio documentário diz ao final que tem imagens ali que tem mais de 100 anos, né? Imagens de arquivo que tem mais de 100 anos, que estão sendo ressignificadas no documentário, né? Então quer dizer, você está dando um novo sentido a elas, né, nesse documentário, da forma como ele foi montado, né?
E outra coisa também que me incomodou um pouco é o seguinte: quando você visita, né, essas tribos indígenas hoje em dia, eles pegaram dois atores e fizeram meio que uma dramatização, né? Um ator vestido de um Rondon, né, interpretando um Rondon, e um outro ator interpretando um Roosevelt, como se eles estivessem voltando hoje em dia lá. Cara, você fazer uma dramatização, tudo bem, né, de um documentário, mas sei lá, fica uma coisa meio estranha, entendeu? Eu confesso a vocês que eu vi, né, o Roosevelt e o Rondon atores, né, personagens, né, ali vagando, andando para lá e para cá no meio dos índios hoje em dia, nessas tribos hoje em dia, ficou um negócio, sei lá, é uma impressão assim, muito pessoal, tá, gente? É uma impressão muito pessoal, é uma coisa muito subjetiva, uma opinião minha, mas ficou como se fossem duas coisas completamente destacadas. Eu achava que era mais interessante falar assim: bota as imagens antigas do Rondon e do Roosevelt atuais, quando eles visitaram, por exemplo, a tribo dos Cinta Larga. Aparecem lá as imagens de arquivo, aparecem fotografias, né, a narração dizendo como é que era, como foi a relação do Roosevelt, do Rondon com os Cinta Largas, e depois puxa, não, vamos ver como é que está hoje. Aí mostra lá os Cinta Largas hoje em dia, dá voz a esses índios fazendo perguntas de como está a situação deles hoje em dia, e não bota dois caras fantasiados de Rondon e Roosevelt ali em volta para desviar a atenção da situação dos índios, a situação atual dos índios. Como eu falei para vocês, eu gosto de uma parada mais didática, né? De uma parada mais explicativa e não de uma parada tão, sei lá, artística para um documentário, entendeu? Eu acho que o documentário ele precisa esmiuçar o assunto, ele precisa esgotar o máximo possível o assunto, entendeu? E dar voz para todas as partes envolvidas. Ali ficou um negócio meio estranho, entendeu? Ficou um negócio, a impressão que dá é que ficou uma parada meio jogada, entendeu? E não ter essa espinha dorsal que é a narração, entendeu? Acaba tornando as coisas meio soltas, meio dispersas, tá? E aí, mas apesar de tudo isso, gente, é um documentário legal, um documentário bacana, dá uma noção, tá? De como era a visão de mundo daquelas pessoas lá do início do século XX, tá? Por exemplo, eles matavam jacaré à torta e à direito porque o jacaré agredia os seres humanos. Pô, deixa o bicho quieto, lá não mata o bicho, né? Ou então você tinha o Roosevelt ali dando tiro para lá e para cá para caçar animais para levar, né? Para o Museu de História Natural que ia ser feito nos Estados Unidos, a coisa de ter que empalhar os bichos rapidamente na floresta amazônica, porque com o calor, né, com a alta temperatura da floresta equatorial, né, os corpos dos animais começavam a apodrecer depois de 2 horas que eles tinham sido mortos para serem empalhados, então eles tinham que ser empalhados imediatamente, né? E a coisa também, né, de você levar esse acervo todinho, né, que foi feito nessa viagem, levar o grosso desse acervo para os Estados Unidos, né? E não e deixar só uma pequena parcela desse acervo todo aqui, entendeu? Para ficar no Museu Nacional do Brasil. Agora, mas agora o grande detalhe é o seguinte também, né? Esse acervo ele foi para os Estados Unidos, né, onde existem inclusive museus com melhores condições de segurança contra incêndio, né, para manter esse acervo. Eu fico me perguntando se esse acervo todo tivesse ficado aqui e tivesse virado cinzas, né, no Museu Nacional também, porque a gente não tem competência para manter um museu, né? A gente gasta milhões e milhões de reais para fazer um museu do amanhã que não tem nada dentro, tá? E você não tem dinheiro para colocar uma porta corta-fogo no Museu Nacional e acontece uma tragédia daquelas de você ter o museu incendiado, o quinto maior museu do mundo, ou seja, dinheiro para fazer o Museu da Manhã, que é um prédio futurista lá todo vazio, tem. Agora você preservar o quinto maior museu do mundo com um acervo de mais de 20 milhões de peças e ver essa coisa toda virar cinzas porque você não tem noções básicas, né? Você não tem o básico para evitar um incêndio, né? É muito doloroso, né? E aí o que acontece? A gente fica, os americanos vieram aqui, assumiram uma postura colonialista, coisa e tal,
mas eles têm mais competência para preservar essas peças desse acervo do que a gente, né? Infelizmente a gente precisa reconhecer isso, né? E que a gente crie vergonha na cara enquanto país, né? E reconstrua esse museu o melhor possível, né? Com mais condições de segurança para essas peças, né? Agora, o documentário vale a pena, gente, apesar dessa forma meio solta dele ter sido feito, mas eu sempre vou falar que isso é uma questão pessoal minha, tá? O documentário vale a pena. O documentário ele dá uma noção, né, do que aconteceu com as culturas indígenas, né? Dá uma noção de como o Rondon era um cara, entendeu, que conseguiu interagir bem com as culturas indígenas, conseguiu pensar numa preservação dessas culturas indígenas contra o homem civilizado, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso que está dizendo foram os irmãos Vilas Boas, que foram sertanistas. Isso quem estava dizendo foi o Darcy Ribeiro, que aparece no filme. Né? Isso quem está dizendo foi o Claude Lévi-Strauss. Tá? Então vocês estão vendo que tem umas imagens de arquivo, uns depoimentos muitíssimo interessantes. Tá? A única coisa que me incomoda um pouco é que esses depoimentos são jogados assim de qualquer jeito, sem uma narração, sem um fio condutor mais sólido, entendeu? Vai jogando ali. Você tem depoimento das netas do Rondon, gente. Essa coisa, sabe? Ela precisava de uma estrutura, de um esqueleto mais bem fundamentado, né? Eu acho que o documentário iria crescer muito se houvesse esse esqueleto, que é essa narração que orienta, né, as imagens de uma certa forma, né? As imagens, o uso delas e a montagem, né? Então é isso, gente. Esse documentário provavelmente vai entrar em circuito, ou provavelmente vai estar no canal Brasil da Vida, tá? O Rio da Dúvida, tá? Procurem, tá? Vale a pena dar uma olhada, tá? Ele dá uma noção de quem foi o Rondon, de como ele foi um cara importantíssimo. Tem até um estado do Brasil com o nome dele, né? Que é Rondônia, né? No caso, né? E mostra muito essa situação, mostra muito a coisa do Theodore Roosevelt também na expedição, né? De que o Theodore Roosevelt às vezes queria apitar na expedição, mas o Rondon chegava, baixava a bola dele. Por exemplo, teve um caso que um dos membros da expedição acabou matando o outro e fugiu para a floresta. Theodore Roosevelt queria caçar o cara e executar o sujeito. E o Rondon falou, negativo. Aqui as pessoas são julgadas, aqui não tem pena de morte que ir no país do senhor, não. E aí o que aconteceu? O cara sumiu na mata, ficou 5 dias sumido, desapareceu definitivamente. E aí o que o Rondon falou? O cara recebeu a sua punição, né? Porque o cara desapareceu na floresta, né? E isso significa a morte certa, né, gente? Uma floresta que tem animais selvagens, uma floresta que tem insetos que transmitem doenças que são fatais, que podem ser fatais se não cuidadas, né? Era uma coisa muito perigosa você se embrenhar na floresta amazônica, né? Então, quer dizer, o cara sozinho então não vai ter a menor chance, né? O que foi que aconteceu com esse sujeito? Mas, gente, vale a pena, tá? Vocês darem uma olhadinha nesse documentário. E apesar de eu ter as minhas reservas contra ele, ainda acho que é altamente recomendável dar uma olhadinha nele, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtodojunto.com.br. Futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.